Afinal, é melhor ler um livro só ou vários livros ao mesmo tempo? Fala, meus amigos, resolvi gravar esse vídeo aqui para responder uma pergunta que tá me aparecendo demais, que é: Elton, afinal, é melhor ler um livro só ou vários livros ao mesmo tempo? Se você quer fazer algum outro tipo de pergunta, deixa aqui no comentário ou vai lá no meu Instagram, todo dia eu abro um box de perguntas e você pode perguntar o que você quiser. E aí eu venho aqui e te respondo, tá bom? Então também se inscreve no canal, lembre de deixar aquele like maravilhoso e compartilhar esse vídeo com mais alguém que tenha esta dúvida. Mas vamos lá, eu até anotei umas paradas aqui, por isso que eu peguei meu computador, que eu não quero esquecer nada do que eu vim pra falar. Mas é o seguinte, já queria começar dizendo uma coisa, deixando isso claro, antes de você continuar no vídeo. Não tem certo e errado, você tem que fazer o que você acredita que é o melhor pra você. E você tem que testar. O melhor jeito de descobrir o que vai ser melhor pra você é testando. Dito isso, vamos para o meu ponto de vista e o que eu penso sobre isso, sobre ler vários livros ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: a sua vida inteira você passa estudando no colégio, na universidade, um monte de matéria. Você não aprende só matemática, e depois no outro dia só física, e depois no outro dia só geografia, e depois no outro dia só... Não é assim. Você tem um monte de matéria ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Por que será? Porque os caras que inventaram a escola lá e estão lá no sistema educacional, eles sabem que você pode consumir um monte de conteúdo ao mesmo tempo, que seu cérebro é bom nisso. Fica a primeira dica aí da minha opinião já. Segunda coisa, se você vê série, algum tipo de série, novela, eu não acho que você vê só uma não, acho que você vê várias. Então você fica trocando de série, cada dia você tá vendo uma, um pouco de cada uma, vê um episódio de cada. Fica mais uma dica aí porque o que eu penso, né? Qual que é a minha opinião separada. Vamos falar sobre prós e contras. Eu não consegui anotar muitos contras aqui para ler várias vezes ao mesmo tempo, mas eu ainda anotei, tá? Primeiro contra que tem para você ler vários livros ao mesmo tempo é o seguinte: talvez você tenha uma dificuldade de se aprofundar no livro. Talvez, se você não estiver muito habituado a ler e não estiver muito habituado a manter um nível alto de concentração, a alcançar um nível alto de concentração rápido. Então talvez você, por falta de hábito, precise gastar muito tempo para chegar num nível mais profundo de concentração. E se você quiser saber sobre se concentrar melhor e ir mais profundamente na sua concentração, vou deixar um card do vídeo aqui sobre o livro Deep Work, Trabalho Profundo, que vai te ajudar com isso. Segundo contra que tem é: você pode se acostumar a virar escravo do seu desejo. Nossa, o que é isso? Uma parada é o seguinte: se todo dia eu tenho vontade de comer Mac e todo dia eu cedo a essa vontade, eu tô perdendo a minha liberdade para o meu desejo. Olha que coisa louca, um negócio meio profundo para um outro vídeo, para outra hora. Mas se toda vez que eu quero mudar de livro, cansei, quero pegar um outro livro, eu cedo, eu começo a virar um escravo desse meu desejo. E acabo que depois de um tempo, eu vou estar tão escravo disso que eu não vou mais conseguir manter uma leitura. Eu vou toda hora querer mudar. Então, tem que tomar cuidado com isso. Isso é um contra que pode acontecer. Dito isso, vamos aos prós e vamos primeiro aos prós e depois vou te dar umas dicas para como fazer. Por que eu acredito que você tem que ler? E agora sim, minha opinião. Eu acredito que é melhor ler vários livros ao mesmo tempo, sim. Primeiro ponto: se você olhar qualquer grande nome, pessoas de muito sucesso, leitores, tá? Então vamos excluir as exceções que não são leitores, porque sempre tem alguém que vem me falar: mas aquele cara não lê. Mas se você olhar bem, a grande maioria lê muito. Então são as exceções que não lê. Então a gente não é exceção, provavelmente você não é exceção, eu não sou exceção. Então vamos tentar seguir a regra e aí a gente vai brincando com a regra. Então a primeira coisa é: só olha qualquer pessoa de grande sucesso, essas pessoas leem pra caramba, um monte de livro, e elas estão constantemente tendo um monte de ideias. Ideias que são uma mistura de um monte de áreas diferentes. Então você lê vários livros ao mesmo tempo, ele faz você pegar vários assuntos diferentes e você começa a linkar todos esses assuntos. Então você começa a ligar vários assuntos e você começa a gerar ideias novas que não estão em nenhum dos livros que você está lendo, que elas vêm do seu lindo, magnífico cérebro. Eu gosto de falar que é o seguinte: quando você lê um livro, é como se o seu aprendizado fosse linear, tá? Você segue uma linha de aprendizado aqui. Então eu leio um livro uma semana, na outra semana outro, na outra semana outro. Eu tô seguindo uma linha de evolução. Quando eu adiciono mais de um livro, então eu começo a ler 2 livros ao mesmo tempo, essa linha começa a se inclinar um pouquinho. Quando eu adiciono mais livros e vou misturando, eu acredito que você cria uma curva exponencial. Então ler um livro, eu aprendo o conteúdo de um livro.
Mas ler 3 livros é como se eu estivesse aprendendo conteúdo de 10, 15 livros. Por quê? Porque as ideias, é como se as ideias dentro da minha cabeça elas fizessem filhos. Quando eu começo a misturar vários assuntos e vou deixando meu cérebro raciocinar dentro deles, ele vai juntando ideias, e essas ideias começam a se conversar. E é igual quando você, como que faz filho? Você sai, conhece uma pessoa, casa com ela, vai lá e faz filho. Alguns nem casam, alguns vão lá e fazem filho direto. Então a ideia é a mesma coisa. As ideias se encontram ali dentro do cérebro. Pensa que o seu cérebro é um grande restaurante, uma balada, um bar, não sei. E elas começam a se conhecer. Aí elas vão pra casa e fazem filho. É isso que acontece quando você lê vários livros ao mesmo tempo. Você começa a formar ideias que não estão em nenhum deles. E quanto mais rápido você lê, com mais frequência você lê, mais você está formando essas novas ideias. Então esse é um ponto extremamente, para mim, o ponto mais positivo do porquê eu leio 3, 4, 5. Tem vezes que eu tô lendo 10 livros ao mesmo tempo, no mesmo dia. Eu pego um pouquinho de cada e vou lendo um pouquinho de cada ali. Segundo ponto positivo, não quero esquecer, então anotei aqui no meu PC, né? Segundo ponto positivo, você acaba lendo mais livros. Pela minha experiência própria, quando eu comecei a ler vários livros, eu acabei lendo muito mais. Por quê? Porque às vezes eu tô lendo um livro, ele é legal, eu tô aprendendo com ele, mas ele começa a me saturar um pouco naquele momento. O que eu faço? Eu fecho e abro outro. E quando eu faço isso, eu mantenho o meu ritmo, eu mantenho a minha alegria, o meu prazer em ler. Eu tô pegando uma nova ideia, eu vou ficando mais curioso, aquele outro livro também me chama atenção. Então quando eu vou trocando de livros, eu acabo lendo muito mais livros, porque no momento que eu tava numa leitura chata e que tava me deixando cansado e já ia parar de ler, eu pego outro e de repente eu tô animado de novo. Acabo ficando mais empolgado com a leitura, aumenta meu prazer pela leitura. Pensa que quanto mais você faz uma coisa que você gosta, mais você gosta dela. Pensa nisso. Quando eu jogava videogame, cara, quanto mais eu jogava, mais eu gostava de jogar. Agora quando eu tô lendo, às vezes o livro começa a ficar chato, meu cérebro começa a entender, leitura é chato. Eu mudo pra outro, que ele me chama atenção, eu tô curioso, ele me prende. Meu cérebro tá, leitura é legal. Então quanto mais eu faço isso, quanto mais eu me mantenho lendo livros que me chamam a atenção, mais a leitura se torna uma coisa prazerosa para mim. Então para que esse vídeo não fique muito longo, deixa eu te dar algumas dicas aqui de como então você ter sucesso lendo vários livros ao mesmo tempo. Primeira coisa, tem um caderno de anotações que eu tenho aqui no meu PC. O que eu fiz aqui? Eu fiz um mapa mental para eu fazer esse vídeo. Então eu fui lá e misturei um monte de ideia aqui, tá tudo meio bagunçado. Então, tem um livro de anotação, pode ser um caderno, um mapa mental no computador desse jeito, pode ser um bloco de notas, mas no papel é sempre melhor, tá? No papel é sempre melhor. Então tem um livro de anotações onde você vai anotando as coisas dos livros, respondendo perguntas e aprendendo, e assim, sempre que você precisar voltar, não lembro direito ali o que eu aprendi, você vai ter aquele caderno ali para você conferir. Segunda dica é, separe alguns livros. Então, quando você for decidir, o que eu vou ler em seguida? Em vez de decidir um livro, já pega 3, 4 e deixa esses 3, 4 separados. Que você já sabe, esses são os meus livros que eu vou ler em seguida. Então, quando você para um, você já sabe qual outro pegar. Você não fica naquele limbo procurando um outro livro. Outra dica é, você tem que decidir uma coisa importante. Se você é do tipo de pessoa que lê por página e tempo ou por capítulo. Por exemplo, eu não me importo de parar no meio do capítulo, mas tem gente que não consegue, ela precisa ler o capítulo inteiro. Então por que é importante você descobrir isso sobre você? Para você ver quais são os seus limites e como você vai se organizar na leitura. Eu gosto de ler por tempo, então às vezes eu paro ali, deu 20 minutos de leitura, eu já paro, faço uma pausa de 5 minutos e depois eu volto. Então o tempo para mim não é um problema. Agora para algumas pessoas tem que ser capítulo, não consegue parar enquanto ele terminar um capítulo. Então decida que tipo de pessoa você é. Quando você está lendo um livro que não está fluindo, igual eu falei que acontece comigo às vezes, eu paro. Só que todos os dias eu tento voltar para aquela leitura. Eu dou lá uma olhadinha naquele livro. Tem alguns dias que ele me chama mais atenção e daí eu leio ele. Então, quando você desistir de um livro, não desista totalmente. Coloque ele em stand-by. Então todo dia você volta para dar aquela conferidinha, ver se você está com interesse maior nele. E às vezes aconteceu alguma coisa no seu dia, alguma coisa mudou na sua vida e de repente aquele livro faz sentido. E uma última dica que eu quero te dar é o seguinte: se você não está acostumado a ler vários livros ao mesmo tempo e quer começar a se habituar,
pô, pega um de não ficção e um de ficção, ou pega um livro mais técnico e uma biografia. Então tenta misturar algo mais difícil com algo mais fácil, porque se você começar por 2 livros muito difíceis ou 3, 4 livros mais complexos ao mesmo tempo, você pode ficar muito assim, né? Pro seu cérebro, por ele não estar acostumado, ele achar demais. Então pode ser algo muito pode forçar muito. Então começa com coisas fáceis, às vezes 2 livros fáceis, às vezes um pouquinho mais complexo e outro mais simples. Conforme você vai se habituando, você vai ver que esse problema começa a desaparecer. Você começa a pegar vários livros. E depois de um tempo, a minha dica é para você, inclusive, depois de um tempo que você se habitua a ler vários livros ao mesmo tempo, é muito massa você pegar 3, 4 livros do mesmo assunto, que falam sobre a mesma coisa, e ler eles alternando. A quantidade de ideias que você começa a criar sobre esse assunto, que não estão em nenhum dos livros, é enorme. Então, com esse vídeo eu espero ter te ajudado um pouco sobre como ler vários livros ao mesmo tempo. Faltou uma dica aqui. Sempre adapte o seu cérebro à leitura. Sabe quando um jogador faz o reconhecimento do gramado? O jogador de futebol vai lá jogar um jogo e os caras sempre fazem reconhecimento do gramado. Por que afinal fazer se o cara já sabe como é um gramado? Ele já sabe como é um campo de futebol. Por que ele faz reconhecimento do gramado? Porque aquele campo tem suas especificidades. A grama pode estar diferente, pode estar mais molhada, pode ter chovido, pode ter buraco. Então ele tem que fazer um reconhecimento do gramado, apesar de conhecer gramados. Então faz a mesma coisa quando você trocar de livro. Faz um reconhecimento daquele gramado, daquele livro. Passa ali olhando, visualizando as páginas, vendo o conteúdo coisa rápida para mostrar para o seu cérebro, olha, agora a gente vai ver isso daqui. Pode não ficar muito consciente, mas o seu cérebro ele se adapta quando ele vê aquilo ali, aquele tipo de texto, aquele tipo de linguagem. Então faz isso antes de começar de fato a ler, dá aquela escaneada rápida no livro ali, coisa de 5 minutos, para deixar seu cérebro habituado para ele quando você trocar de livro. Dito isso, eu espero ter te ajudado. A minha opinião então eu acredito que você deva ler sim vários livros ao mesmo tempo. Eu acredito que isso é muito melhor e que vai te fazer ter muito mais ideias. Não quer dizer que a outra seja pior, mas para os meus objetivos, ler vários livros ao mesmo tempo é melhor. Às vezes o seu objetivo é simplesmente ler para se divertir, passar o tempo e tudo mais. E não faz sentido você ler vários livros ao mesmo tempo. E tá tudo bem. Aproveita, se inscreve no canal aí, manda esse vídeo para alguém que tá com essa mesma dúvida. Eu espero ter te ajudado. Deixa suas dúvidas no comentário que eu vou responder no próximo vídeo. Tamo junto. Forte abraço.